Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro, no ar, Mercado Futuro. Eu converso com vocês direto do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão. E eu lembro que esse programa, como todos os outros de 2017, na próxima semana você vai poder assistir quando quiser, de onde estiver, quantas vezes quiser, pela página do programa que chama-se Programa Mercado Futuro no YouTube. E aí fica lá o programa. Eu até brinco com os entrevistados, porque eu fico acompanhando quantos views, né? Teve uns que chegam a 400, outros como eu, fica ali no 8, 10. Depende do seu agito nas redes sociais. Bem, se você for na página do programa, no YouTube também tem um canal que é meu só, que chama Direto da Bolsa. Ali são coisas mais curtas, de 1 minuto e meio, 2 minutos, que é para você poder ficar bem informado pelo smartphone. O programa tem meia hora, então você precisa de um pouco mais de tempo para assistir. Bem, hoje o programa promete, porque, segundo me informou a minha entrevistada, eu e ela, o nosso elemento Regente. regente, de acordo com o nascimento, é Mercúrio. E Mercúrio significa inteligência, Comunicação. comunicação. Bom, minha entrevistada é Elizabeth Chagas. Com ela já. Vocês vão ver uma entrevista com duas pessoas inteligentes, segundo a Cabala, né? Segundo a astrologia, porque a Isso. Cabala é um pedaço do judaísmo místico que também tem astrologia, né? Mas nós somos nos dois Quer dizer o que rei da nós comunicação. falamos bem, nos comunicamos bem. Bem, falamos muito, às vezes irritamos outros, né? Vamos ver se você, telespectador, concorda com essa introdução do programa. Bem, Elizabeth Chagas, além de trabalhar no agronegócio há muitos anos, ela hoje é diretora executiva da Asbram. A Asbram é a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementação Mineral, ou de suplementos minerais. E a Asbram, ela vai contar tudo sobre a Asbram aqui, mas a Asbram faz, acho que a cada 2 anos, se eu não me engano, um grande evento, um evento nacional para discutir o setor. Então vamos lá, vamos ver. A minha inteligência acabou aqui. Vamos ver a sua. A Bom, sua tem que durar mais. a minha vai durar bastante, porque eu vou falar da coisa que eu mais amo na vida. Eu falo que eu só sei fazer duas coisas na vida. Esse tal de agronegócio que eu entendo bem e criar menino. Me dê filho, neto para eu criar, que eu sou boa, tá? É mesmo? É, o resto eu não vou dar palpite, mas esse Habilitação maternal. habilitação maternal. E a história do agronegócio, se você for parar para pensar, o agronegócio tem a ver com terra, tem a ver com mãe, né? Tem essa coisa de produzir. E eu digo que há 42 anos eu trabalho no Brasil escrito com Z. Porque esse Brasil nunca me fez passar vexame. Mesmo nos primórdios, quando eu comecei, eu sempre fiz mercado internacional, onde eu chegava, que eu falava, olha, eu venho do Brasil, o país do Pelé, que produz café, naquela época a gente importava quase que tudo. Depois, o país da carne, é o país da soja. Então, esse é um país que só me deu alegria. E essa é a minha profissão também. Que bom, é bom estar feliz. Eu estou olha, eu estou no lugar certo fazendo a coisa que eu gosto. Então, depois de ter tido uma carreira enorme, trabalhando em grandes empresas, eu hoje dirijo a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. Eu brinco que, para simplificar isso, é comida de boi e vaca, tá? Lá é a casa do boi e da vaca. Então, a gente faz a pecuária de corte e pecuária de leite. Nós temos 70 associados. Esse ano estamos comemorando 20 anos, Da tá? Fundação das Mãos? Da Fundação das Asbram. Nós temos 70, 72% do mercado de produtores de suplementos minerais. Lá se junta tanto o produtor de suplemento como o produtor de matéria-prima, insumos, aditivos. Então lá se discute o pacote inteiro da suplementação. E nós temos hoje, desculpe, um painel de estatística maravilhoso, porque muito pouco se conhece ainda da pecuária. Eu venho da parte nobre do agronegócio, né? Eu venho da proteína vegetal, onde tudo se sabe,
todos os números, mas a parte da proteína animal, digamos que ainda é um bebê, né? A gente andou muito bem, mas você veja, um evento daquele da carne fraca quase acaba com as pernas da gente, né? Por sorte, eu bati aqui na madeira, as coisas estão voltando à normalidade. Então a Asbram congrega tudo isso e a gente a cada 2 anos faz um simpósio, porque nós achamos que jamais teríamos conteúdo todo ano para vir com alguma coisa boa. Então esse ano, se vocês me permitem, é isso aqui que a gente vai mostrar, tá? Save the Date. Então, por favor, é 23 e 24 de novembro, onde estão as nossas oportunidades, tá? Nós vamos procurar falar sobre uma coisa genérica, porque não adianta você só focar naquilo da pecuária, naquela coisa técnica, porque ela pode ser um pouco, às vezes, não entendível para muita gente. Então, quais são as nossas oportunidades? O que é que a gente faz de bom nessa tal da carne brasileira? Então, hoje a gente já sabe que nós produzimos uma carne de excelente qualidade, é uma carne somente com terminação em confinamento, é a carne que o mundo quer, né? A carne verde, criada a pasto, com uma pequena terminação. Nós sabemos também que a carne brasileira hoje é conhecida por todos e nós estamos ficando bons exportadores e bons produtores. Tem um ditado que eu gosto muito, que diz: formiga debaixo da terra, ninguém toca no pé. Agora, formiga começa a sair da terra, o que acontece? Todo mundo vai lá e pisa. Então, nós estamos começando a incomodar o mundo inteiro que produz carne, né? Porque hoje você sabe que a carne brasileira é uma carne boa, embarques frequentes, a gente não tem problemas mais fitossanitários, mas o mundo está começando, de repente, a descobrir que o Brasil é um bom páreo. Então, é como se fosse uma dicotomia. O mundo precisa que nós produzamos, que a gente produza mais, né? Porque a gente tem uma previsão daqui a 40, 30 anos, termos 7 bilhões e meio, 8 bilhões, 9 bilhões, cada um dá um número, mas é muita gente para esse planeta e para ser alimentado. E nós somos a grande esperança, né, de todos os órgãos que fazem estatísticas para poder produzir e suprir a proteína animal que o mundo precisa. Mas, por outro lado, nós nos tornamos excelentes competitivos e, a despeito da gente ter uma logística ainda naufragada, porque é uma vergonha, é melhor a gente nem falar, que hoje é dia de festa, já que nós vamos falar de coisa bonita, com toda essa logística ruim, nós somos ainda bons produtores, tanto de proteína animal como proteína vegetal, e temos um preço convidativo, porque a mão de obra ainda é uma mão de obra barata, ainda é uma, quer queiremos ou não, ainda é uma terra barata comparada com os outros lugares que têm capacidade. E fora que, quando você pensa em terra para produzir mais, é esse país, que hoje 6% do território inteiro do país produz proteína vegetal, 23% é entre pasto e proteína vegetal, e o resto, gente, vocês têm 60% aí, que é Gisele Bündchen, chore ou não, é mata nativa, é coisas que foram muito bem preservadas, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Duas. Chagas, Elizabeth. A pecuária brasileira tem excelentes pecuários, top, aquele pessoal que usa toda a tecnologia disponível, e tem gente ainda engatinhando, né? E no todo a pecuária ainda se você comparar com a agricultura, é menos desenvolvida. Muito menos. Agora, Asbram, por exemplo, onde está a nossa oportunidade, onde estão as nossas oportunidades, o simpósio, vocês vão discutir uma coisa que eu tenho pensado muito nisso, e estou te perguntando pela tua experiência, que nós vamos ter que produzir muita carne, mais carne do que a gente já produz, sem derrubar nada, não é? Porque fácil essa equação. Eu acho que me pediram um intervalo. Pediram um intervalo? Pediram um intervalo, você responde depois do intervalo. Pode ficar sossegado. Gente, eu converso com a diretora executiva da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, Elizabeth Chagas, e já fiz a pergunta, fique aí porque ela responde já já. Ok, estamos de volta, eu falo aqui do estúdio da B3, entrevistada Elizabeth Chagas, diretora executiva da Asbram, e antes do intervalo eu perguntei para a Beth o grande dilema, né, quer dizer, a grande questão que se discute hoje, como a legislação ambiental brasileira é super rigorosa,
nós, os pecuaristas, terão que produzir muito mais na mesma área, ou seja, melhorar a eficiência. E a Beth diz que não é difícil, vamos ver. Olha, não é difícil mesmo. Quando você pensa que você hoje produz 240 milhões, estou arredondando, de toneladas de grãos, com 6% da área do país, e a gente tem 26% quando você pensa em pasto e pecuária, e temos um rebanho aí, segundo o IBGE também, de 2 anos atrás, né, que ele está atualizando, 215 milhões de cabeças de gado. Só que desse universo inteiro, a pecuária, ela tem uma característica, ela é feita por pequenos produtores, a grande, principalmente a pecuária de leite, né? Então, o que que acontece? Esse cara, ele tem um problema muito sério, que é o problema de cash flow. Como é que ele vai manter essa vaca, esse boi que vai para corte durante esse período todo? Mas o nome do jogo é tecnologia, porque desse rebanho inteiro, aproximadamente 40% é suplementado corretamente. Então, se você pensar que 26% da terra de pasto, ou se está degradado, se está ruim, ele pode ser recuperado. Um pedaço pode passar a produzir lavoura, né? Pode fazer a integração lavoura, pecuária e floresta. E você ter muito mais animais por hectare, por uar. Esse é o nome do jogo e nós estamos muito próximos. E fazer a terminação de confinamento, confinamento de terminação, um pouco mais, mas enfim, nós temos condições de manter uma pecuária ao nível que nós fazemos hoje, com tecnologia, usando uma área muito menor e produzir muito mais carne. E também tem uma outra pergunta, será que a gente precisa de 215 milhões de cabeças de gado? É uma boa pergunta. Essa é a pergunta que eu faço. Eu acho que a gente não precisa de tudo isso. Talvez se nós trabalharmos usando a tecnologia, quer dizer, fazendo pasto, porque o que que o gado come? O gado vai comer o mineral, uma parte vem pela boca, mas uma parte pode vir através das braquiárias, do pasto, né? É todo um trabalho. E um trabalho totalmente sustentável, porque quando a gente fala, eu quero oportunidade, mas eu quero fazer uma pecuária do futuro. Eu quero uma pecuária com sustentabilidade. E nós do Brasil temos uma vantagem de podermos fazer isso com grande facilidade. A terra está aberta, ou seja, a gente pode produzir muito mais carne por hectare, podemos produzir muito mais grãos. E não esqueça que um pedaço desse grão ele entra na dieta, né, dos bovinos, entra na dieta do frango, na dieta de tudo. E, no fundo, se você pensar em termos de Brasil, o Brasil nesse aspecto é muito abençoado, né? Porque você pode produzir a sua energia, que é o álcool, né? Que transforma, quando vai para o homem, açúcar é energia. Quando vai para o carro, você pode produzir o álcool, né? E nós não estamos falando de álcool produzido a partir de comida. Comida que eu falo a partir de milho, né? Nós estamos falando de cana-de-açúcar. Aí você tem, quer dizer, então você já tem aí garantido a locomoção e a energia do homem. Aí você pode fazer proteína animal e proteína vegetal. Você pode combinar essas duas coisas com a integração lavoura-pecuária, que eu acho que é uma coisa fantástica, porque nós podemos fazer 2 safras, gente. O bicho ele tem que ficar, por mais eficiente que nós sejamos, para você fazer um touro, um bicho na idade certa, você vai precisar de 24 meses. E ainda mais que a gente tem essa característica de uma pecuária de corte de leite com pequenos produtores que têm manadas pequenas, que têm pequeno rebanho. Você, antes do programa, a gente conversou, nós temos vários amigos comuns. Um é o Daia, né? O Eduardo Isso, Daia. meu grande amigo Eduardo. Aliás, ele é o culpado de eu ter entrado no agronegócio. Não, mas ele é culpado de muita coisa, viu? A gente do bem. Mas tem uma frase que eu acho que eu vou reeditar aqui, porque era usada por uma outra pessoa que seguramente você conhece, que é o ex-secretário da Agricultura, hoje é secretário, mas eu não me lembro do quê. Eu chamo de Dom Juan Carlos, João Carlos Meireles. Conheço muito bem. Que ele dizia uma frase que foi abandonada, mas eu acho que a gente tem que recuperar, talvez você possa me ajudar. Ele dizia, a carne bovina brasileira é especial porque ela é resultado da fotossíntese. Total. Olha E outra coisa coisa. bela. Não, e tem mais uma coisa. Se você começar a fazer o trabalho, estudar essa mitigação todinha que é feita, quer dizer, cai a semente, o bichinho come de volta, depois sai e volta, tudo isso, nós podemos fazer crédito de carbono, gente.
Não é só a Amazônia que a gente pode preservar. A carne brasileira bem feita, ela é uma maravilha, porque o mundo agradece, entendeu? A gente tem que preservar. Eu sempre falo o seguinte, nos deram uma bolinha, né, no começo da criação. Essa bolinha ainda não tem extensão para Marte, Júpiter, Saturno. E nós vamos viver dentro dessa bolinha. Ou a gente arruma o uso correto e adequado, ou então a gente está frito. É, porque o mundo não cresce. Não, ele não tem cresce. ainda as extensões. Todo mundo fala, o homem foi para a Lua. Cara, tudo bem, tem uma extensãozinha, tem voo direto São Paulo, Guarulhos, Lua? Não tem. E pelo visto não vai ter nos próximos 100 anos. Eu gostei da história do Mercúrio. Mercúrio é interessante, sabe por quê? Mercúrio, de toda a mitologia grega, ele é o mais inteligente porque em 2 minutos que ele ficou solto, você vê que você não pega Mercúrio, quebra um termômetro, ele atravessa a pele e você não segura. Mas o Mercúrio lá com Zeus, ele fez a maior loucura. Fez o Zeus aceitar um casamento, ter um filho bastardo com o Terráqueo. Então o Mercúrio é muito bonito, é muito bom ser mercuriano. Olha, será que o Josivaldo é Mercúrio, câmera? Não sei, precisamos perguntar. Quando você nasceu, Josi? Touro, mas a gente também da pecuária, sabe por quê? Tá perto. Signo de terra. Signo de terra, olha, nós três aqui temos uma função na vida. Eu, como virginiano, e ele, como taurino, a gente tem que cuidar da mãe natureza. E nós, por sermos mercuriano, nós temos que transmitir isso para o mundo. É o que tentamos fazer diariamente. Exatamente. Eu aqui há 15 anos, só aqui, viu? Isso. E a beleza que esse país tem, gente, esquece um pouco. Eu não falo mais esse negócio que está dando errado. Eu leio o jornal, eu vou direto na parte bonita. Aí quando você vê que a comida vai ter deflação, É verdade. eu tenho que bater palma. Como? Nós produzimos os alimentos. Olha, vocês imaginam, nós somos 220 milhões de habitantes. Temos um bicho, uma vaca ou um touro, o que quer que seja, são 215 milhões. E colhemos o ano passado 240 milhões de toneladas de grão. Quer dizer, dá uma tonelada para cada um, né? Mais um bicho. Quer dizer, quer segurança alimentar mais do que isso? Não, e tem coisas interessantíssimas. Parece que eu estou ensinando o Padre Nosso ao vigário. Não, mas é bom lembrar, sabe por quê? Porque Cada muitas vezes as 3 pessoas não xícaras de lembram. café que se toma no mundo, uma é do Brasil. Isso. Cada Suco de te- laranja, mesma coisa. a mesma coisa. Soja, então, quer dizer, cada um que vai contar, nós estamos ali junto com os Estados Unidos. E outra coisa, quando vem tudo isso? 40 anos. É. Nós somos bebês. Muito rápido. Nós estamos trabalhando com muita tecnologia, já se fala em nanotecnologia. Eu gosto muito desse agronegócio brasileiro. Eu também. Está na hora de intervalo, Ed? Tá. Eu ouvi. Nós vamos no intervalo, depois a gente já tem que ir arredondando o programa. Vamos arredondar. Entrevistada mercuriana como eu, portanto, pessoas especiais. Eu gostei, você vai me falar isso. Somos de Mercúrio. Mercúrio é um planeta. Mercúrio é. Mercúrio é da mitologia grega. Não, Mercúrio, É. sim. Mas o Mercúrio. Você falou do Mercúrio. Que o Mercúrio você não tem como segurar, né? O Mercúrio ele Isso. escapole pela. Por isso que a gente tem essa É versatilidade o Mercúrio que tem no termômetro. no termômetro. Ele que mede a temperatura. Isso. Olha que coisa. Bom, gente, vamos no intervalinho, que já está parecendo papo de sala de Astrologia. estar. Mas é mesmo. Vamos no intervalo, a gente volta já. Até já. Ok, estamos de volta. Essa conversa agradabilíssima é com Elizabeth Chagas, diretora executiva da Asbram. Você não sabe o que é a Asbram? Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. É a casa, eu vou usar a palavra da Beth, é a casa do boi e da vaquinha, né? A casa da pecuária de corte e de leite. Na Asbram, agora vamos a uma parte mais da que você conhece muito bem aí. Qual que é o principal mercado? É pecuária de corte ou de leite? Pecuária de corte. De Pecuária corte. de leite é uma pecuária muito bem, né? Porque você tem que para Porque a pecuária de produzir. leite é muito tecnificada Total, também. mas a pecuária de corte hoje é muito grande, né? Ela, em termos de volume financeiro, ela é maior. E eu vou falar do simpósio, olha, nós vamos abrir o Que simpósio dia que é? 23 e 24 de novembro. Vocês me convidaram para cantar no simpósio? Lógico, você obrigado. pode. A Lady Gaga está doente, né? Então você pode ir no lugar eu dela. não tenho Fibromialgia, Algia. então você pode substituir Lady Gaga. Não, mas olha, gente, dia 23 e 24 de novembro vai ser no Royal Palm, em Campinas. Vocês podem fazer as inscrições pelo www.asbram.com.br
asbram.org.br, que é o site da Asbram. Quem vai abrir o nosso... Então não tem arroba. Não tem arroba, ponto, desculpa, tá? www.asbram.org.br. Nós vamos abrir com o Ricardo Amorim. Ricardo Amorim vai falar o quê? Ele vai contar um pouco como é que anda esse mundo, né? Que a gente habita, essa bolinha, como é que estão os problemas, aonde tem as recessões, aonde não tem, quais são as nossas oportunidades, e se os Estados Unidos para de comprar, quem que vai comprar, toda essa simbologia, tudo isso que é o que afeta diretamente. O ditador da Coreia não é de Mercúrio, não, né? Olha, eu espero que não, porque ele pode botar o dedinho naquele negócio, e tudo isso que nós estamos falando, ó, vai fazer... Então vai. Tá. Então o Ricardo Amorim vai abrir e depois vai vir um cara fantástico, um americano, chama-se John Eckert. Esse cara, ele faz há 50 anos pecuária sustentável. Há 50 anos ele comenta que pode se criar carne, fazer pecuária de boa qualidade e que a gente não precisa fazer esses confinamentos extensivos. Que a gente, bom, em outras palavras, faz 50 anos que eu brinquei com ele, que ele faz propaganda sem saber da qualidade da nossa carne. Então ele vai vir, vai falar, e ele fez uma escolha interessante. Sustentabilidade, limites e princípios, tá? Então como é que se faz uma carne sustentável, como é que são os desafios, quais são as grandes oportunidades. Depois a gente vai ter um cara que eu amo de paixão, acho que o trabalho que ele está fazendo é maravilhoso. Ele é o cara que está fazendo o K, está mostrando que quem mais toma cuidado com sustentabilidade, quem mais preserva o meio ambiente é o produtor rural. Chama-se Evaristo Miranda da Embrapa, tá? Então a palestra dele vai ser sustentabilidade, limites e princípios de humanidade, tá? Então ele vai mostrar o que a gente tem de bom, o quanto a gente salvou toda essa massa verde, do quanto a gente tem de florestas nativas e do quanto a gente pode continuar produzindo muito com sustentabilidade. Porque não tem mais outro caminho, não adianta, não vamos acabar. Aí depois o que nós teremos? Nós vamos ter uma palestra sobre desconstruindo o marketing. São duas pessoas interessantíssimas, é uma jornalista, Silvana Destro, e o outro é um engenheiro agrônomo da Unesp, chama-se Amaury Cavalheiro, trabalhou durante muitos anos na Merial, morou na França, morou nos Estados Unidos, e a gente vai fazer o quê? Desconstruir esse marketing. Porque eu acho que uma das grandes novidades que a gente pode comemorar do final do ano passado para agora é esse trabalho feito pela Globo, né? Ela precisava de anunciante, e foi lá, eu sou pop, eu sou agro, né? E realmente, ela está mostrando para o brasileiro, de uma maneira que nós não tínhamos feito antes a importância do agro, né? Isso aqui é agro, ó. Isso aqui é agro, o sapato é agro, a camisa, o que eu estou vestido, o shampoo que eu lavei hoje no meu cabelo, o que eu comi. Quer dizer, eu sou um agro andante, né? Mas o ser humano brasileiro, ele tinha um distanciamento muito grande desse homem do campo. Então eu agradeço aqui, me desculpe falar do canal que não é o nosso, mas ele fez um trabalho pra gente. É coelho, mano. É, exato, ele fez um belíssimo trabalho. Quando eu repito o programa, Beth, né? Às vezes eu tenho que fazer eu chamo de Vale a Pena Ver de Novo. Então pronto, então vale a pena ver de novo, vale a pena ver todo dia. Então nós vamos falar dessa reconstrução do marketing, ou desconstrução do marketing. Então o simpósio está bonito, porque qual é o nosso intuito sempre? Falar coisas novas é impossível, o mundo hoje está muito rápido. Mas é falar coisas com conteúdo, que você vá para casa e diga, puxa vida, aquela coisa, ficar com aquela frase, né? O que eu posso fazer melhor? Peraí, calma, a gente brincou aqui sobre que a gente estava falando de astrologia, né? Falando sobre o judaísmo, que a gente brincou. Gente, o homem é um produto de tudo isso, né? O homem é um produto do que ele come, do que ele pensa, do que ele sente. Hoje não dá mais para se desconstruir nenhum segmento da economia que a gente não pense grande, que a gente não fale em sustentabilidade, né? Em vida saudável, viver melhor, qualidade de vida. As pessoas estão mais exigentes, querem saber de onde vem a comida. Isso tudo, o que é muito lógico, né? Isso tudo tem... Porque o homem é o que ele come. Exatamente. Bom, nosso tempo está acabando, Beth.
Eu quero Foi te um agrade- prazer. Eu que tenho quero te eu que tenho que lhe agradecer. agradecer. Quero lhe dar os parabéns, porque essa é a semana do seu aniversário. Isso, muito obrigada. Muitos anos de vida, principalmente muita felicidade, muito bem, bom viver. E um detalhe, eu sempre desconfiei, a formação da Elizabeth Chagas é física, é por isso que ela é assim, toda brilhante, toda radiante. Porque dizem os físicos que eu conheço que a física é a ciência que explica as coisas, explica o inexplicável. Exato, a ciência de todas as ciências. Muito obrigado, Beth. Obrigada Foi a um você prazer de recebê-la. coração. Foi um prazer muito grande, Obrigado tá? da entrevista. Obrigada. Gente, é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau.